Olá, boa tarde. A Justiça Eleitoral superou todas as marcas históricas de atendimentos nas últimas horas da data final do fechamento do cadastro eleitoral deste ano. Ao todo, foram mais de 8,5 milhões de pedidos atendidos nos últimos 31 dias. 1.300.000 apenas nesta quarta. E tem mais. Entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou mais de 2 milhões de novos eleitores na faixa etária de 16 e 18 anos. Os dados da Justiça Eleitoral são apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal abre exposição Liberdade e Imprensa, o papel do jornalismo na democracia brasileira. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido de afastamento de José Vicente Santini do cargo de secretário nacional de Justiça. Santini teria dificultado ou impedido a extradição de Alan dos Santos dos Estados Unidos. E ainda, Conselho Nacional de Justiça realiza consulta pública sobre a padronização do atendimento a mães e gestantes que querem entregar filhos para adoção. Foi inaugurada hoje no Supremo Tribunal Federal a exposição Liberdade e Imprensa, o papel do jornalismo na democracia brasileira. A mostra é promovida pela Associação Nacional de Jornais. E quem acompanhou o evento e traz agora mais informações ao vivo é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, essa semana, inclusive, foi celebrado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, um momento super oportuno para fazer reflexões sobre a importância do jornalismo no fortalecimento da democracia. A exposição fica aberta aqui no Museu do Supremo Tribunal Federal até o dia 4 de julho, então tem tempo de você aí de casa fazer essa visita, basta vir aqui ao STF. O público externo é muito bem-vindo. A mostra reúne uma série de peças publicitárias que reforçam a importância de uma imprensa livre no país. Bom, a abertura foi agora há pouco. O presidente da ANJ, Marcelo Reck, e o presidente do STF, ministro Luiz Fux, falaram sobre a iniciativa. Eles falaram sobre a relevância de trazer esse tema, tanto no Brasil quanto no mundo. Vamos ver. Em países de imprensa amordaçada, reinam regimes autocráticos com seus delírios de poder. Em países sem mais imprensa independente ou com veículos de tal forma fragilizados economicamente, reinam um ativismo digital e suas manipulações de emoções com ameaças constantes às instituições e à própria democracia. Liberdade de imprensa, nunca é demais se lembrar, se compõe de dois substantivos indissociáveis. Sem liberdade, não há imprensa que possa se declarar independente. Mas sem imprensa, também não há liberdade ampla das sociedades democráticas. Num país onde a imprensa não é livre, num país onde a imprensa é intimidada, num país onde a imprensa é amordaçada, no país onde a imprensa é regulada, sendo a imprensa um dos pilares da democracia, nesse país, com tantas restrições, a liberdade de imprensa, a democracia é uma mentira. E a Constituição Federal é uma mera folha de papel. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, apresentou no início da sessão plenária de hoje um balanço dos atendimentos feitos nos últimos dias pela Justiça Eleitoral. E é para lá que vamos agora ao vivo, direto ao TSE, conversar com o repórter Henrique Amaral, que já está na tela e traz as informações para a gente. Olá, Henrique, seja bem-vindo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Bom, ontem, dia 4 de maio, foi o último dia para tirar o título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, mudar o nome social no título ou regularizar qualquer pendência com a Justiça Eleitoral. E, claro, muita gente deixou para a última hora. Como disse o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, na sessão desta manhã, ontem, na data limite, aos 45 do segundo tempo, a Justiça Eleitoral registrou 1.738.808 atendimentos.
Rafaela, se a gente levar em consideração os últimos 31 dias, o número de atendimentos registrados chega a quase 9 milhões. Isso, tanto nos cartórios eleitorais quanto na internet. E por falar em internet, Rafaela, o aplicativo e-Título, que é a versão digital do título de eleitor, já voltou ao ar. Por que voltou ao ar? Porque a Justiça Eleitoral, para priorizar os atendimentos eleitorais, os atendimentos para os eleitores que precisavam de algum serviço eleitoral, retirou do ar todos os outros sistemas, aqueles que não eram relacionados aos serviços eleitorais, e entre esses sistemas o aplicativo e-Título. Rafaela, a Justiça Eleitoral se esforçou muito em 2022 para aumentar o número de alistamentos eleitorais entre pessoas entre 16 e 18 anos, os jovens de 16, 17 e 18 anos. E esse esforço deu muito resultado. Só no mês de abril, quase 1 milhão de pessoas entre 16 e 18 anos tiraram o título de eleitor. O número de novos alistamentos nessa faixa etária, inclusive, foi muito maior que o registrado em eleições anteriores. Entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou 2.042.817 novos eleitores na faixa etária de 16 e 18 anos, que no dia 2 de outubro poderão comparecer às urnas para exercer o nobre e digno direito do voto. Esse número representa um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período em 2018 e de 57,4% quando comparado aos 4 primeiros meses do ano de 2014. Veja a seguir, Conselho Nacional de Justiça realiza uma consulta pública sobre a padronização do atendimento a mães e gestantes que querem entregar os filhos para adoção. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A importância da TV Justiça é levar informação não só para os operadores de direito, com diversos cursos de fácil acesso para nós advogados e estudantes, debates de extrema relevância, julgados que a gente pode acompanhar, mas também para levar informação para dentro da casa do cidadão, que é tão carente de informações jurídicas sobre os seus direitos e deveres. O Conselho Nacional de Justiça quer padronizar o atendimento a mães e gestantes que querem entregar o filho para a adoção. Até o dia 20 deste mês, uma consulta pública vai colher sugestões a respeito de uma proposta de resolução sobre o tema. A adoção de Elisa, de 10 anos, durou 6 meses. A mãe, a advogada Luísa Helena Simonetti, participava de um evento em um abrigo quando conheceu a menina. Luísa já tinha 2 filhos biológicos, conversou com o marido e os dois tomaram a decisão. O casal passou por todas as etapas desse processo e Luísa diz que hoje a família está completa. Eu achei que tudo foi acertado. Durante esses 6 meses, eu me perguntei muitas vezes se isso não era empolgação, se eu não estava dando um passo além da minha perna, porque eu já tinha 2 filhos biológicos, o meu marido tinha 2 filhos de um relacionamento anterior, então a Elisa já seria o nosso 5º filho. Então, mas toda vez que eu me perguntava, só me dava mais ansiedade para o dia dela chegar em casa. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o Brasil tem cerca de 30 mil crianças em situação de acolhimento. Desse total, quase 4 mil estão aptas para a adoção. Entregar uma criança para a adoção não é crime, mas o abandono é ilegal. E é pensando nisso que o Conselho Nacional de Justiça vai criar uma resolução sobre a entrega de menores para a adoção. A ideia é definir regras e procedimentos voltados à proteção tanto de crianças como de mães, gestantes ou puérperas. O CNJ quer evitar o abandono de crianças recém-nascidas em condições precárias ou a entrega de menores a terceiros sem passar pelo processo legal. Para elaborar a resolução, o CNJ criou uma consulta pública.
Até o dia 20 de maio, representantes da sociedade civil e integrantes do sistema de justiça vão poder dar opiniões sobre a proposta. O texto estabelece que o atendimento deverá ser feito em local que resguarde a privacidade da mulher. Ela será informada sobre o direito ao sigilo do nascimento, inclusive em relação aos membros da família e ao suposto pai biológico. Se abrir mão desse direito, será feita consulta para saber se integrantes da família querem ficar com a criança. Caso a mãe ou a gestante não possua advogado, será orientada por um representante da Defensoria Pública. A norma estabelece ainda que os pais biológicos têm 10 dias para se arrependerem da entrega do filho, contados após a intimação da sentença de extinção do poder familiar. Bom, e para falar mais sobre essa consulta pública, estratégias do CNJ, eu converso agora ao vivo com o juiz Hugo Gomes Zaher, que é integrante do Fórum Nacional da Infância e da Juventude. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Doutor Hugo, explica para a gente o que motivou a realização dessa consulta pública e uma futura, talvez, uma resolução sobre o tema. A demanda partiu de uma solicitação da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Acre para que fosse realizado pelo CNJ uma regulamentação a respeito do procedimento de entrega voluntária. A partir daí, foi encaminhado para o FONINGE a temática para discussão, de onde surgiu uma minuta de resolução, a qual, a partir da determinação do presidente do FONINGE, Dr. Richard Paikin, foi disponibilizada para consulta pública, como bem mencionado, até o dia 20 de maio, sendo que no dia 1º de junho também haverá uma audiência pública no período da tarde, em que também se potencializará a discussão com a sociedade civil e também com operadores do direito na questão da perfectibilização dessa resolução, para que haja, de fato, uma ampla discussão a respeito, críticas e também sugestões para o aperfeiçoamento do sistema de justiça da questão da entrega voluntária. Doutor Hugo, eu acho que, de certa forma, também essa movimentação ajuda a fomentar essa informação de que existe a possibilidade. Hoje, infelizmente, a gente observa que até que muitas mães não sabem, né, que podem deixar os filhos para adoção sem abandonar essa criança à própria sorte na rua, por exemplo. Perfeitamente, é um direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e a partir do Marco Legal da Primeira Infância, em 2016, ficou bastante claro que o encaminhamento da mãe ou gestante que deseja realizar a entrega para adoção, ela deve ser encaminhada sem constrangimento para uma vara da infância e juventude, onde também deverá ser recepcionada sem constrangimento ou qualquer tipo de julgamento indevido, né, a respeito dessa decisão, onde deverá ser de fato orientada e atendida de forma humanizada por todos os integrantes do sistema de justiça. E como é que fica o poder familiar diante dessa situação, a mãe que entrega o filho para adoção? Perfeitamente. Uma vez realizada o procedimento da entrega protegida e após o nascimento da criança, com a realização, depois de um estudo psicossocial e uma audiência especial designada para a colheita para a ratificação dessa manifestação de vontade, uma vez colhido isso perante o juiz, Ministério Público, Defensoria ou advogado, será extinto o poder familiar da mulher, da mãe. Não é uma penalidade de maneira alguma, é uma extinção do poder familiar, a partir da qual ela terá ainda 10 dias para se arrepender. E uma vez não havendo arrependimento, após esses 10 dias, a criança ela é colocada como apta para adoção no Sistema Nacional de Adoção e, a partir daí, pretendentes para adoção no perfil serão convocados para que, a partir daí, aceitando, dê entrada na ação de adoção. Então, qual é a expectativa após essa consulta pública, depois do dia 20, uma audiência pública onde todos os atores envolvidos vão participar da escuta, né, vão debater o tema? Essa resolução deve ficar pronta o quê? Nos próximos meses? Acredito que sim. Isso será depois alvo de deliberação pelo Conselho Nacional de Justiça, pelos conselheiros, para uma eventual futura aprovação. E a expectativa dessa consulta pública, eu acho que essa foi, vamos dizer assim, a grande vantagem da decisão do conselheiro Richard de fato, permitir que os operadores e todos aqueles que têm experiência nessa temática, porque o Estatuto ele traz regras gerais, e aí as experiências locais
a respeito do que já foi colhido no sistema de justiça, poderá trazer, vamos dizer assim, delimitações para que esse atendimento e esse procedimento seja humanizado, o mais humanizado possível e sempre colocando o melhor interesse da criança, sobretudo recém-nascida, em pauta, né? E, sobretudo, garantindo a prioridade absoluta no seu atendimento integral. Mais uma vez, vai finalizar pegando o gancho aqui, a contribuição do Poder Judiciário, né, doutor Hugo, nesse problema, que é um problema que acaba sendo um problema de saúde pública, um problema social, é a contribuição do CNJ, do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário nessa pauta, né? Exatamente. É o Poder Judiciário, na linha do Pacto Nacional da Primeira Infância, que foi lançado em 2019, no trabalho, sobretudo, na garantia dos direitos fundamentais da criança na primeira infância, trabalhar nessa ideia, né, intersetorial, nessa perspectiva intersetorial, não decidindo, vamos dizer assim, por si só o Poder Judiciário, mas trazendo toda a sociedade civil, todos os segmentos do sistema de justiça para tomar uma deliberação conjunta, como eu falei, para que de fato seja colocado no patamar, no ápice, os direitos da criança, sobretudo na primeira infância. Perfeito, a gente volta a se falar então, vamos acompanhar aqui os próximos passos dessa consulta pública, da futura resolução. Muito obrigada pela sua entrevista, viu, doutor Hugo? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. E veja a seguir, Rádio Justiça completa 18 anos, levando informação do Poder Judiciário para toda a sociedade. Os detalhes, daqui a pouquinho voltamos já. Por que a TV Justiça é importante para a sociedade? A TV Justiça é importante para a sociedade justamente pelo seu propósito em informar e esclarecer de maneira imparcial e transparente todas as informações jurídicas relevantes para a sociedade, principalmente com relação aos direitos e deveres jurídicos, os quais sempre são transmitidos de maneira ampla, clara e restrita, espelhando a realidade das notícias em momento praticamente real. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que uma associação de Campinas, no interior de São Paulo, informe o valor arrecadado para a motociata de 15 de abril, com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro. A associação também vai ter que comprovar quanto gastou no evento e se tem algum vínculo com o presidente da República. O ministro Moraes atendeu a um pedido do PDT. Na ação, o partido alegou que o presidente Bolsonaro tem realizado atos de campanha eleitoral antes do prazo legal e que os gastos desses eventos ficam fora da contabilidade oficial de campanha. Em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou o pedido de afastamento de José Vicente Santini do cargo de secretário nacional de Justiça. Santini foi acusado de dificultar a extradição do blogueiro Alan dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do senador Randolph Rodrigues para que o secretário nacional de Justiça, José Vicente Santini, seja afastado do cargo. Segundo o parlamentar, Santini teria dificultado ou impedido a extradição de Alan dos Santos dos Estados Unidos. Alan dos Santos é investigado por atuar nas chamadas milícias digitais antidemocráticas. Em outubro do ano passado, foi determinada a prisão preventiva dele, mas o blogueiro já estava fora do Brasil. Agora, o senador Randolph pediu o afastamento do secretário de Justiça até que a investigação seja finalizada e a ordem de extradição e de prisão preventiva pelo STF cumprida. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República e arquivou o processo por entender que não há provas de infração penal praticada pelo secretário. O ministro lembrou que os depoimentos confirmaram que não houve interferência de Santini e que o processo de extradição seguiu o curso regular no órgão. Por isso, Moraes aplicou jurisprudência da Corte de que o afastamento de servidor só é possível quando ficar demonstrado o risco de continuidade do desempenho das funções. Daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os ministros devem retomar o julgamento de uma ação contra a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, sobre qualidade do ar. Mas tem outros assuntos na pauta, vamos conferir.
A sessão desta quinta-feira começa com a continuação da pauta verde, com os votos dos ministros no julgamento da ação que questiona a Resolução 491 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que não regulamentaria de forma satisfatória os padrões aceitáveis de qualidade do ar. 3 ministros já votaram. Já o tema servidor público entra na pauta com processo no qual o STF julgará se é possível estender o benefício da licença maternidade de 180 dias a servidores públicos que sejam pais solteiros. Contribuições é o tema seguinte, com ação contra a cobrança do Fundo Rural ao produtor rural, pessoa física, e o recolhimento do tributo no caso de frigoríficos, cerealistas e cooperativas. Direitos Fundamentais entra na pauta com recurso extraordinário, onde se discute se há dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. 104,7 FM, sintonize seus direitos. É esse o slogan da Rádio Justiça, que hoje completa 18 anos no ar. A rádio leva as informações do Poder Judiciário para a sociedade. No dia 5 de maio de 2004, a Rádio Justiça entrava no ar pela primeira vez, mas foi criada 2 anos antes, quando o ministro Marco Aurélio, na época presidente do Supremo Tribunal Federal, sancionou a lei que regulamentou a Rádio e a TV Justiça, enquanto substituía o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Rádio Justiça que vem prestando serviços muito relevantes à sociedade brasileira. Hoje, Rádio Justiça e TV Justiça estão de mãos dadas, buscando sempre servir e servir melhor aos cidadãos brasileiros. Assim, há 18 anos, pelas ondas do rádio ou pela internet, a Rádio Justiça cumpre o papel de levar as principais informações sobre o Poder Judiciário. E uma das vozes que transmite essas notícias é o comunicador e radialista Walter Lima, que fez o projeto da rádio e faz parte da equipe desde o começo. Me foi pedido, assim que fui designado pela Rádio Obras, para me apresentar aqui no serviço de imprensa, ou para o chefe de imprensa, no caso, o Renato Parente, já que o Supremo pretendia ter um projeto de rádio, tinha que ser rápido. E apresentei a ele e ele então me passou essa missão, me deu 4 dias para que eu pudesse lhe apresentar este projeto. Pouco mais de 4 horas, então, do mesmo dia, apresentei, portanto, o projeto. Projeto aprovado. Veio o grande desafio. O maior desafio foi entender o judiciário, entender a linguagem do judiciário e fazer com que o público também entendesse a linguagem do judiciário. As barreiras foram vencidas. A rádio transmite ao vivo as sessões do TSE e do STF e leva à população brasileira cerca de 30 programas com os mais diversificados assuntos, como esporte, música, cultura e até radionovela. A Rádio Justiça tem ainda 3 jornais diários e a cada ano avança no sentido de alcançar mais pessoas. O ouvinte pode escutar a rádio pelo Twitter, pelo YouTube e pelo Spotify. Nós temos alguns programas da rádio que estão disponíveis no Spotify, que agora tem uma integração TV e Rádio Justiça, e lá na plataforma, no streaming do Spotify, ficam aí disponíveis alguns programas da rádio, como a radionovela, o podcast Semana em Pauta, o Plenárias, Saber Direito, que são aí programas da rádio e da TV nessa integração. O técnico em telecomunicações, Roberto Rosenberg, se orgulha da evolução da rádio, que ele também ajudou a criar. Foi um princípio muito difícil até de sintonia. Nós tínhamos um transmissor de baixíssima potência, numa frequência também emprestada pela EBC, até que a coisa foi evoluindo, e hoje nós estamos um padrão normal de emissoras, padrão classe A, que permite que hoje a Rádio Justiça cubra todo o Distrito Federal e adjacências, e vamos até quase 150 quilômetros de distância daqui, com qualidade perfeita.
Rádio Justiça 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Parabéns a todos os meus colegas jornalistas da Rádio Justiça, a todos os operadores. Viva a Rádio Justiça, que assim como o ministro Marco Aurélio citou na reportagem, a rádio que caminha de mãos dadas com a TV Justiça. Parabéns a toda a equipe, vida longa à rádio. Hoje ficamos por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que daqui a pouquinho tem transmissão ao vivo da rádio e da TV Justiça, da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada pela sua companhia, nos vemos ao longo da programação. Ótima tarde e até amanhã.